eu quero falar individualmente dos atletas. A gente está aqui para isso também. Eu não consigo determinar um destaque do jogo. Eu não vou nem falar em craque da partida, porque craque é uma palavra muito forte para o jogo que nós vimos. Mas não teve um cara que se destacou demais, assim. Muita gente vai falar o John Kennedy por uma questão de número, né? Ele deu assistência e fez o gol. Ele foi decisivo, sem dúvida. Mas falando de bola, né, uma avaliação mais subjetiva de quem jogou bem, quem jogou mal, eu vou começar primeiro pelo lado positivo. Na minha opinião, quem se apresentou bem nessa vitória sobre o Madureira por 2-1. Eu vou começar com, para mim, foi o jogador que esteve um pouco acima dos demais e que me surpreendeu, imagino que vocês também, que foi o colombiano Santiago Moreno. Atuando pelo lado esquerdo, um jogador que não se escondeu quando recebia a bola, algo que nós vimos nas poucas partidas que ele disputou em 2025. Ele pegava a bola e tocava logo, queria se desfazer dela, uma nítida falta de confiança, e não foi o que nós vimos hoje, nesta quarta-feira, especialmente no primeiro tempo. A bola chegava no Santos, ele já pegava e partia para cima. Tentava o drible, tentava a jogada individual, buscando a tabela, 1-2, toque me voe, uma triangulação, e ele acertou alguns lances. Né? Eu achei a partida do Santos Moreno surpreendente por ser início de temporada, pela forma como termina o 2025 dele, sem jogar praticamente, e atuando mais pelo lado esquerdo, 2025, nas 5 partidas que ele atuou, eu vi mais pelo lado direito. Então, achei que o Santos Moreno talvez tenha sido não foi o principal destaque, mas foi o jogador que eu mais gostei hoje. Eu mais gostei nessa vitória contra o Madureira. Talvez o fator surpresa tenha me levado a essa conclusão, admito para vocês. Outro jogador que eu gostei foi o James. O jogador que, quando o Fluminense anunciou a contratação, eu elogiei. Gostei, foi um bom movimento de mercado. O James jogou muita bola pelo Mirassol, vi muitas partidas da equipe paulista e ele era um dos destaques. Né? Me chamava a atenção a saída de bola, a tranquilidade com ela, um jogador que não se apavora, tem uma boa capacidade de lançamento também, posicionamento e recuperação. Ele fisicamente jogando, lembra até o Nino, é meio corcundinha, gosta de sair com ela dominada, conduzindo a bola até o meio campo, lembra muito o Nino. Seria excelente uma zaga Nino e James para 2026. Quem sabe o sonho se torna em realidade. Mas achei que foi uma boa partida dele, segura, claro, né? A gente precisa relativizar, o Madureira não deu muito trabalho, mas com uma estreia, achei que foi uma partida boa. Falar do Guilherme Arana, achei que o Guilherme Arana uma partida ok, eu achei que foi um jogador que se apresentou muito para o jogo, mas faltou aquela ofensividade, né, que a gente conheceu durante todos esses anos de Atlético Mineiro, do Arana, antes também no Corinthians, né, um jogador que sempre busca o fundo. No Fluminense eu imagino que ele vai fazer o que ele fez na partida desta quarta, esse movimento por dentro, para que o atacante use bem as beiradas. Eu vi o Arana muitas vezes recebendo a bola e tocando para o meio para trás. Recebia a bola, conduzia para o meio, tocava para quem estava perto ou para trás. Mas de positivo, a apresentação. Jogador que se colocou o tempo todo disposto a ajudar, mas não teve uma grande atuação, uma atuação correta para uma estreia. O John Kennedy, né, gente? O John Kennedy, na minha visão, não fez um bom jogo, tá? Acho que é muito importante a gente ponderar essas situações, né? Porque quem não viu o jogo vai dizer, pô, o cara deu uma assistência, fez um gol, foi o melhor em campo. Para mim, não. Para mim, o John Kennedy, até de ter dado aquela assistência para o Santos Moreno, para o Lescano, e a jogada foi do Santos, ele praticamente não tocava na bola. Ele nem se apresentava, parecia aquele jogador lá de 2025, que apesar de ter 20 e poucos anos, jovem, parecia um jogador veterano, em decadência. E o primeiro tempo do John Kennedy foi isso. Ele melhora um pouquinho no segundo tempo, faz o gol, conta com a sorte, é verdade, porque também o jogo fica um pouco mais corrido, mais aberto, os times mais cansados. Mas não achei que o John Kennedy fez um bom jogo, não. Tomara que ele consiga se motivar com esse gol, com essa assistência, mas eu discordo de quem acha que o John Kennedy fez uma partida boa apenas, entre aspas, por ter dado a assistência e o gol. Quem eu posso destacar também, eu gostei do Wallace Davi, não achei que o Wallace Davi fez uma partida espetacular, maravilhosa, mas é um jogador que eu já conheço, vi na base e hoje nós vimos a sua característica.
apesar de ter jogado fora da posição dele, ele não é um segundo volante, ele não é esse jogador para receber o passe entre linhas, ele é o cara da iniciação da jogada, do início da construção, mas para poder acomodar o Otávio, ele teve que ser adiantado. E foi bem. É um jogador que está sempre buscando o passe vertical, né? Muitas vezes antevê a jogada, a bola chega nele, ele já dá o lançamento para o lado, né? Busca sempre essa inversão. E, cara, jogador que pega a bola e olha para frente, eu dou muito valor. Mas não foi um jogo espetacular do Wallace Davi. Achei que foi um bom jogo, mostrou as suas credenciais para quem não conhecia e quem achava ok trocar ele para um jogador que veio muito mal em 2025, que foi o Savarino. É um menino de 19 anos, tem um futuro muito grande pela frente, é um jogador de características muito diferentes do André, por exemplo. Acho que não dá para comparar o André, a não ser o fato de serem dois primeiros volantes, mas é um jogador diferente, um jogador de passada larga, é um jogador de um passe até mais vertical do que o próprio André, de lançamento, é outro tipo de jogador. Espero que o Fluminense o mantenha e que coloque para jogar, né? Então, esses, para mim, foram os jogadores que mais me chamaram a atenção. E aí vamos a quem não foi bem, na minha visão. E eu preciso começar para quem, assim, para mim, foi o pior jogador do Fluminense em campo, que foi o Otávio. O Otávio que entrou com uma moral danada, com a braçadeira de capitão, vai saber por quê. Aí você vê quando as coisas não dão muito certo, é o Otávio, por mais que seja um time B e C, o Otávio ser capitão, o cara tem uma moral, deve ser um cara muito legal, porque dentro de campo é rapaz, só toca para trás e para o lado, aquela perninha curta, poderia ter sido expulso se o árbitro fosse mais rigoroso, falhou no gol do Madureira, porque ele deixa a marcação do autor do gol, o Marcão, e aí coloca os dois zagueiros na rabuda, e esse jogador, né, aquela perninha curta, consegue jogar mal contra o Madureira, jogador experiente, de mais de 30 anos, e ainda dá uma abraçadeira de capitão. Então, assim, o Otávio, para surpresa de ninguém, para mim foi o pior jogador do Fluminense nessa vitória por 2-1. Quem jogou mal também, apesar do belo gol, foi o Lescano, né? O Lescano, e aí por uma outra razão. Acho que o que falta a esse Paraguai é confiança. No primeiro tempo você viu nitidamente os dois volantes pegando a bola e o Lescano não recuando para receber essa bola. Ele se escondia do jogo. E por que ele fazia isso? É uma nítida falta de confiança. O problema do Lescano não me parece ser técnico. É o psicológico. Talvez ele ainda sinta o peso de jogar no clube como o Fluminense. Tomara que o belo gol que ele fez, um gol de categoria, né? Ele olha o posicionamento do goleiro e coloca de primeira no canto com a canhotinha. É um jogador que parece ter recurso, mas precisa ter um pouco mais, aparecer mais para o jogo, né? Ter um pouco mais de confiança, né? Entender a sua qualidade. A gente sabe, né? Ele estava no Libertad, que é um clube importante lá no Paraguai, mas com uma torcida pequena. Veio para o Fluminense com uma expectativa alta, o Fluminense pagou quase 30 milhões nele, mas apesar do gol, no segundo tempo ele dá uma cabeçada, não fez uma boa partida não, o Lescano. E os demais, cara, não vi ninguém jogando muito mal, a dupla de zaga, achei que o Igor, lógico, foi inferior ao James, não, o Igor Rabelo não é um jogador que eu confio, o Júlio Fidelis teve bons e maus momentos, mas nos bons momentos a gente percebe que ele deveria ser, no mínimo, uma opção ao Samuel Xavier, né? Mas renovaram o contrato do Guga por 4 anos. Esse rapaz só vai jogar nessas 3 partidas iniciais mesmo da temporada. Gostei do Matheus Reis, entrou com muita personalidade pelo lado esquerdo, ele cria a jogada, basicamente, quase que toda, do segundo gol. É um jogador insinuante que há uma expectativa grande nele, mas sofreu uma lesão muito séria. Ele que é mexicano, nasceu no México, né? Mexicano barra brasileiro. É um jogador que já está com um pouquinho mais de idade em relação aos outros. O Wagner, né, cara? O Wagner é um meia que surgiu muito bem para o Fluminense. O Fluminense emprestou ele para o Palmeiras com opção de compra. O Palmeiras não exerceu. Fez alguns bons jogos lá, volta. É um meia mais alto, com porte físico. Ele está mais forte, né? Ele não era assim, não. Deve ter ganhado essa massa muscular lá no Palmeiras, que é um time, né, acho que desde as categorias de base, tem um DNA de muita força física. Depois entrou o Luiz Fernando, esse rapaz eu não conheço, né? Rasparam a cabeça dele lá, coitado. Não dá para avaliar muito. Que mais? Eu estou esquecendo de alguém, devo estar esquecendo. Mas se eu esqueci é porque não fez uma grande partida. Entrou o Léo Jance, né? Lateral esquerdo. Esse menino eu já não tenho muita esperança, não. Acho que é um jogador limitado, não vejo muito futuro
nesse rapaz, não. E é isso, galera. Essa é a minha análise individual dos jogadores nessa vitória do Fluminense sobre o Madureira por 2-1.